Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o hormônio cortisol. Os pacientes, quando procuram tratamentos para perda de peso, sempre buscam realizar dosagens hormonais para saber se existe algum distúrbio que dificulte o emagrecimento. E o cortisol é o hormônio mais requisitado pelos pacientes. Rodrigo, vamos dosar meu cortisol, eu quero saber se ele está alto e isso pode estar dificultando a minha perda de peso. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que a dosagem do cortisol do sangue às 8 horas da manhã, como tradicionalmente é feito, ele não tem valor para identificar um distúrbio de elevada produção de cortisol do seu organismo. Por outro lado, um exame que pouca gente conhece, a dosagem do cortisol salivar entre 23 horas e meia-noite é um exame extremamente confiável para rastreamento da produção excessiva de cortisol. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui até o final desse vídeo que vai ser o assunto do nosso bate-papo. Bom, vamos começar explicando por que dosar o cortisol no sangue pela manhã não tem validade para detectar um distúrbio da produção aumentada do cortisol. O cortisol, geralmente entre 8 e 9 horas da manhã, ele está em níveis muito elevados, os níveis mais altos que nós temos durante o dia. Pode ser que, durante essa coleta pela manhã, ele venha com níveis um pouco acima do valor de referência considerado normal pelo laboratório, por fatores externos. Então, se você teve uma noite de sono que não foi tão legal, se você está estressado, ou mais ansioso, ou está ali mais preocupado, pode ser que os níveis de cortisol eles venham um pouco acima dos valores normais dados pelo laboratório. O que é mais importante do que o valor do cortisol é nós detectarmos o ritmo de produção natural do cortisol. E é como isso está exemplificado aqui nessa figurinha que eu coloquei aqui para vocês. Essa linha que começa alta, nos níveis de manhã, 8, 9 horas da manhã, é a secreção natural do cortisol, que nós chamamos de ritmo circadiano. Então, a produção do cortisol ela não é igualzinha ao longo das 24 horas. Ela começa pela manhã com valores mais altos, ela vai caindo durante o dia e chega em níveis muito baixos ali, ao redor das 11 horas da noite e meia-noite. E ela vai subindo gradualmente durante a madrugada, até que fica elevada de novo no dia seguinte. Então, uma maneira de nós identificarmos alguma doença do seu organismo que tenha produção excessiva de cortisol é buscar uma alteração nesse ritmo de produção natural do cortisol. E aí que vem a coleta do cortisol salivar entre 11 horas da noite e meia-noite. Como vocês podem ver na figurinha aí, os níveis do cortisol do sangue, eles estão muito baixos entre 11 e meia-noite. E esses níveis eles se coincidem bem, espelham bem os níveis do cortisol também na saliva, por isso que a coleta da saliva pode ser realizada. Coletando o cortisol salivar entre 11 horas e meia-noite, nós esperamos que venham níveis muito baixos. Agora, se por exemplo, você fez a coleta do cortisol nesse horário, 11 horas e meia-noite, salivar, tá gente? Não é o do sangue. E ele veio em níveis acima do valor recomendado pelo laboratório. O que quer dizer que não teve essa queda natural, normal do cortisol durante a noite. Ele ficou acima dessa linha, ficou mais alto. Isso aponta sim que pode estar acontecendo em você uma doença que gere a hiperprodução do cortisol. Então a gente fala que teve um rastreamento positivo, o seu médico tem que avaliar e tem que solicitar novos exames para a gente estar investigando se existe alguma doença por trás desse distúrbio do ritmo do cortisol. E ao contrário do que parece, a coleta do cortisol ela é super tranquila. Você vai com um pedido até o laboratório, ele vai entregar para você um tubinho, um tubinho de plástico com um algodãozinho dentro. Esse algodãozinho você vai retirar, mastigar por 60 segundos na hora recomendada, então 11 horas meia-noite você foi lá, mastigou ele, para estimular bastante a salivação,
você vai cuspir de volta nesse tubinho e vai levar no laboratório no dia seguinte. Simples assim, não tem nenhum tipo de preparo. Se você dorme só um pouco mais cedo, vai ter que segurar só para fazer a coleta entre 11 e meia-noite, que é quando o resultado tem maior confiabilidade. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma paciente que recentemente eu fiz a dosagem do cortisol salivar. Ela veio com o exame de sangue do cortisol pela manhã mais alto, mais alterado, solicitado por um profissional, a pedido dela inclusive, porque não conseguia perder peso, estava preocupada com o resultado, expliquei para ela essa questão do ritmo do cortisol, que a gente tem que avaliar. Fizemos a coleta do cortisol às 11 horas da noite. E qual foi o resultado? O exame super baixo, bem abaixo do valor do laboratório, ou seja, não existe naquela pessoa, naquela minha paciente, nenhum tipo de distúrbio do cortisol, porque a queda noturna das 11 à meia-noite aconteceu de maneira normal, como nós gostaríamos. Certo, pessoal? Então, caso alguém tenha solicitado para você um cortisol de manhã, ele veio elevado, não fique apavorado. Essa não é a maneira correta de nós fazermos diagnóstico de produção excessiva de cortisol no seu corpo. Tá aí uma sugestão para você discutir com o seu médico, a dosagem do cortisol salivar entre 11 e meia-noite, super confiável, super tranquila, e que com certeza, se vier negativa, abaixo do valor do laboratório, afasta qualquer possibilidade de hipersecreção de cortisol no seu corpo. Combinado, gente? Espero que eu possa ter ajudado um pouco com essa questão do cortisol. Ficou mais alguma dúvida? Não deixe de escrever aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem, beleza? Um abraço para vocês, pessoal, uma ótima semana e até a próxima.